Bem-vindos a mais um Sinopsis Entrevista, desta feita para abordarmos um tema, né, que é espinhoso, né? Transtornos da personalidade. E aí, o livro aborda estudo de casos desafiadores e nada melhor do que trazer para vocês nesta entrevista as autoras desta obra, né, aqui com a Sinopse Editora, para esclarecer alguns pontos do livro e, obviamente, quem já nos conhece, a pergunta bombástica vem fora do contexto, né? Alguma pitadinha de pimenta sobre o tema específico, que é transtorno da personalidade. Então, para você que chegou aqui no nosso canal agora, nunca tinha entrado, já vai dando like no vídeo, porque o vídeo é bom, você pode ter certeza. Já se inscreve no canal, tá certo? E compartilha o link dessa entrevista com os seus conhecidos, tá certo? Vamos, sem mais delonga, ler aqui o rápido currículo, porque a gente resolveu também enxugar, porque os currículos sempre são quilométricos, então para a gente não ficar meia hora lendo o currículo, a gente dá uma enxugadinha, só para que vocês que estão nos assistindo tenham ideia do conhecimento dessas profissionais que nos honraram entregando o livro para a produção. Vamos lá, então? Juliana Vieira Almeida Silva, psicóloga clínica com formação em terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema e psicoterapia positiva, professora universitária da Univale e de pós-graduação, fundadora e presidente do IBTCC, presidente da Associação de Terapias Cognitivas, a ATC de Santa Catarina, formação em terapia do esquema pela Weiner Psicologia e doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-doutorado em psicologia pela Universidade do Algarve, em Portugal. Juliana, seu olá para os nossos telespectadores e depois eu apresento a Natana. Olá, Ricardo, e olá aí para os nossos telespectadores, que fiquem aí que a gente vai estar falando sobre os transtornos da personalidade, que é a minha paixão, assim, entre os transtornos mentais. Bom, muito bom. E agora vamos, então, apresentar a outra autora da obra, a Natana Tainara Schutz, psicóloga com formação em terapia cognitivo-comportamental, integrante do Laboratório de Psicologia Ambiental, a LAPAM, da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora e docente de cursos de especialização pelo Instituto Educar Brasil, campus do Rio do Sul, supervisora de atendimentos clínicos e orientações de método de pesquisa, de trabalhos acadêmicos de conclusão de curso. Autora de livros de capítulos de livros e materiais terapêuticos na área da psicologia, mestre em saúde e desenvolvimento psicológico pela Universidade Federal de Santa Catarina. Natana, seu oi para os nossos espectadores, para os nossos internautas. Olá, pessoal, um prazer estar novamente aqui nesse canal cheio de conhecimentos que a Sinopse disponibiliza na área de TCC e de inúmeras demandas da psicologia. Estou empolgada para o nosso bate-papo de hoje. Perfeito. Então, sem mais delongas, porque você que está nos assistindo está aqui para adquirir conhecimento, vou para a primeira pergunta, mas antes, rapidamente, você está vendo ali no cantinho, compre o livro com um QR Code. Então, se você já tiver pilhado para fazer sua compra, não perca tempo. Aí embaixo está lá 15 off em todo o site. Use o cupom ENTREVISTA48, não só enquanto estiver vendo esse vídeo, tá? Esse vídeo aqui nós estamos gravando em 2023, provavelmente você estará assistindo ele em 2045, não sei, em algum momento em que a internet ainda estará disponível. E enquanto este vídeo estiver no ar, este cupom vai valer no nosso site, não só para comprar o livro sobre transtorno da personalidade, como para comprar qualquer produto no nosso site, tá bom? Vamos então encaminhar a primeira pergunta, já que o tema é transtorno da personalidade. Juliana, o que é personalidade? Vamos começar com o beabá. Ricardo, então, assim, falar de personalidade, a gente fala de muitas coisas, tem inúmeros conceitos. Desde que eu era estudante, que faz pouquinho tempo, a gente já estudava, né, tinha livros sobre personalidade. Mas o que a gente, de forma resumida, e pensando aqui na TCC,
que é no qual esse livro se baseia, no qual eu trabalho, no qual eu estudo, e na terapia do esquema também, a gente pensa em personalidade como padrões de comportamentos, padrões de pensamentos, de emoções. E é muito legal que quem quiser conferir, o professor Dr. Wilson Mello, que ele fez, a gente teve a honra dele fazer o nosso prefácio, ele traz um conceito bem interessante sobre personalidade, que é bem nesse sentido, a gente pensar o que a pessoa pensa, né, o que ela sente, como ela se comporta, que é sempre o mesmo padrão. Para quê? Né? Para que a gente seja adaptável, né? Imagina se a gente tivesse que estar sempre mudando o nosso jeito de ser diante das situações, né? Não seria nada fácil. Então, personalidade é isso, para resumir, né, Ricardo? Porque personalidade dá para a gente discorrer a entrevista inteira. Então, eu concordo muito com a definição que a Juliana colocou, e eu vejo que a personalidade é justamente o que guia grande parte da maneira que a gente lida com a vida, da maneira que a gente constrói as nossas relações, da maneira que a gente interage com o ambiente. Então, ela é a nossa marca, aquilo que nos caracteriza como pessoas que têm as suas especificidades, que faz com que a gente se diferencie dos demais, porque por mais que a gente tenha traços, tenha determinadas nuances parecidas, cada personalidade ela é única. Inclusive, isso foi um dos grandes diferenciais do nosso livro, porque a gente foi mostrando realmente não só essas nuances da personalidade, mas também as diversas leituras que hoje a gente tem dentro da psicologia a respeito da personalidade do ser humano. Excelente. Antes da próxima pergunta, eu pedi para você já se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, então eu vou também pedir para você se inscreva no nosso Telegram, né? Para quando a gente soltar um novo vídeo nesse canal aqui, você receba por lá a informação, ou quando a gente for lançar uma campanha, um livro novo, etc. Tá bom? O Telegram é só para avisos extremamente pontuais. Mas, Juliana, o que diferencia uma personalidade saudável de um transtorno de personalidade? Então, Ricardo, como eu tinha até comentado, né? A gente tem os nossos também traços de personalidade, o nosso jeito, o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de interagir. E até a Natana falou assim, né? A gente tem as nossas nuances. Então, cada pessoa vai ter o seu jeito. Quando a gente pensa em transtornos da personalidade, até voltando um pouquinho, quando a gente pensa em transtornos mentais, a gente já pensa que tem algo que está causando sofrimento para a pessoa ou sofrimento para quem está perto dela. Então, há uma forma diferenciada de pensar, de sentir, de se comportar. Então, quando a gente pensa em transtornos da personalidade, aí a gente pode estar pensando em grupo A, grupo B, grupo C, que tem ali tudo explicadinho no nosso primeiro capítulo. A gente pensa quando é um transtorno que ela pode ou acometer a pessoa, ou pode acometer, trazer um prejuízo para quem estiver perto. Então, vamos pensar aí num caso de um transtorno narcisista. Pode ser que a pessoa se sinta super bem, ela se sinta especial, que ela é merecedora, tipo, às vezes ela, né, se acha, mas quem convive com ela não é fácil. Então, provavelmente vai ser uma pessoa que vai estar humilhando a outra, que vai estar humilhando, né, a sua parceria, vai estar humilhando seus colegas, seus amigos, as suas relações de trabalho. Então, para ela, aparentemente está tudo certo. E são pessoas que nos procuram, principalmente porque daí elas sofrem de ansiedade ou de tão deprimidas, tão tristes. Elas não nos procuram por causa, às vezes, do transtorno da personalidade, porque já faz tão parte o transtorno da personalidade dela que muitas vezes ela não consegue distinguir que são traços que acabam causando mal para ela e para um indivíduo que esteja perto. Eu também vejo, além desses pontos que a Juliana trouxe, que inclusive é até um macete que eu gosto de falar para os psicólogos que eu supervisiono,
o quanto que, muitas vezes, quando a gente se depara com um transtorno de personalidade dentro do consultório, nos nossos atendimentos, alguns sinais acabam ficando muito evidentes na própria relação terapêutica, considerando que, geralmente, quando a gente lida com pessoas que apresentam realmente um transtorno da personalidade, elas acabam sendo pessoas que acabam passando uma demanda mais intensa emocionalmente para a própria relação terapêutica, acabam sendo pessoas mais demandantes, que geralmente ativam determinadas questões na gente, enquanto terapeutas, de uma maneira mais forte, mais, inclusive, desafiadora, para que a gente também administre dentro de nós. Então, é muitas vezes um importante sinal, inclusive, que a gente utiliza até na parte de avaliação da personalidade, na avaliação de cada caso que chega no consultório, o quanto que a gente percebe alguns desconfortos em nós, enquanto terapeutas, à medida que a gente está interagindo com alguém com algum transtorno da personalidade. Não que isso é uma regra absoluta, mas acaba sendo uma importante a forma da gente considerar na avaliação, perceber alguns aspectos dentro de uma questão avaliativa mesmo. E você que está aqui nos assistindo no YouTube, já nos segue no Instagram? Não? Então, @sinopses no Instagram, para receber diariamente também muita informação, muito conteúdo, muita live com promo de livro. Se inscreve lá também para nos acompanhar, tá ok? Mas, Juliana, por que compilar os 10 transtornos da personalidade em um único livro com estudo de caso? De onde é que foi a sacada? Uma ótima pergunta, Ricardo. Então, assim, qual foi o nosso objetivo? Em pensar em descrever mesmo esses 10 transtornos, porque cada vez, né, se aí os estudantes, os profissionais, ou os leigos que tiveram aí nos assistindo, vão ver que tem pouco material sobre transtornos da personalidade. Então, mesmo na TCC, que aí o Ricardo, né, a Sinopse Editora, publica bastante, né, se forem procurar, vão perceber que tem pouco material ainda sobre transtornos da personalidade. Então, esse foi nosso objetivo, em falar dos 10, né, que são os 10 principais, que a gente encontra no DSM, né, no Manual Estatístico de Diagnóstico, né, de Transtornos Mentais. Então, e trazendo estudo de caso, porque assim, eu, por exemplo, quando eu era estudante, era uma coisa que eu sentia muita falta, em ter livros que eu pudesse ver estudos de caso, ver como que profissionais experientes trabalhavam com certos transtornos ou certas situações. Então, o objetivo foi esse mesmo, de trazer casos desafiadores de cada transtorno, que são os transtornos que a gente acaba encontrando aí mais ou menos, né, na nossa prática clínica. Então, foi esse o objetivo, Ricardo. Inclusive, até complementando o que a Juliana colocou, a gente percebe que muitos profissionais acabam deixando de atender determinadas demandas que envolvem a questão de transtornos da personalidade, justamente por uma insegurança de não terem muitos materiais para se fundamentarem, de toda a complexidade, inclusive, que envolve tratar transtornos da personalidade. Então, a gente percebe que realmente é uma grande necessidade dos profissionais que atuam na área, para que também possam se sentir mais seguros, no sentido de que, apesar da complexidade dos transtornos da personalidade, existem uma série de estratégias que hoje a gente pode utilizar, estratégias baseadas em evidências, extremamente, hoje em dia, recomendadas para cada um dos tipos de transtornos da personalidade, e que existe realmente um passo a passo, obviamente que vai precisar de ajustes, a gente vai precisar considerar determinadas especificidades em cada caso, mas existe um norte, que é justamente, muitas vezes, o que as pessoas acabam sentindo muita falta, especialmente na questão dos transtornos da personalidade, por essa escassez de materiais e por muita gente acabar não atendendo essas demandas, justamente porque
porque uma coisa vai levando a outra, né? Não se tem muitos materiais, então muitas pessoas não atendem e acaba que a gente vai ficando num déficit nesse sentido dentro da psicologia. E se a gente pensar a nível de contexto, é muito comum que dentro da nossa prática clínica, volta e meia, a gente vai se deparar com pessoas que apresentam algum transtorno da personalidade. É algo que muitas vezes eu falo, não tem como a gente, às vezes, a pessoa está marcando uma sessão, a gente, mas então deixa eu ver se você não tem. Quando a gente vê, a pessoa vai estar lá na nossa frente, a gente vai precisar estar fundamentado para conduzir os atendimentos da melhor maneira possível, mesmo que daqui a pouco a gente precise encaminhar para outro profissional, mas que a gente tenha algumas bases iniciais para justamente direcionar as demandas que surgem para nós. Excelente! Já vamos engatar outra pergunta para não perder o bico, porque as duas jogam o jogo bem jogado, bem rapidinho. Quem está assistindo deve estar adorando, então já deixa o seu like aí agora nesse vídeo, já se inscreve no canal, já habilita ali o sininho para quando sair uma próxima entrevista você receber a notificação. Juliana, qual o transtorno da personalidade mais frequente? Então, Ricardo, uma coisa até que eu queria complementar, que quando eu comecei a atender, que faz pouco tempo, assim, né, que eu sou formada, então eu atendia muitos casos que eram bem diagnosticados. Então, se a pessoa assim, tinha toque, ela tinha toque. Se a pessoa tinha um transtorno da personalidade, às vezes era um transtorno da personalidade. Hoje a gente encontra inúmeros transtornos em uma única pessoa, no sentido que tem as comorbidades, que a gente acaba encontrando. Então, se a gente for procurar as estatísticas, o transtorno borderline é um dos transtornos que acaba sendo mais ainda, que aparece mais, né, de prevalência, tá, dos transtornos da personalidade. Só que eu tenho visto que cada vez assim, tem crescido o número de transtornos da personalidade narcisista, dependente, evitativa, o TPOC, que é o transtorno da personalidade obsessiva compulsiva, tá? Mas pelos índices, a prevalência ainda é do transtorno borderline, tá? Então, assim, o grupo B, que é onde o transtorno borderline se encontra, e o grupo C também, é onde que se encontram os outros transtornos que eu citei, eu tenho percebido, daí na minha prática clínica, que são os transtornos que estão sendo mais procurados. E uma outra coisa que eu queria complementar, que há muito tempo se falava que o transtorno da personalidade borderline era um transtorno que ele não se mantinha, né, a pessoa não se mantinha, o paciente não se mantinha no consultório. Então, ele fazia algumas sessões, finalizava o tratamento. E hoje a gente vê que a TCC, e a TCC aí de terceira onda, tem trazido um benefício muito grande para essas pessoas com esses transtornos, porque a gente cada vez tem trabalhado com mais vínculo com o paciente. E o vínculo, até como o Jeffrey Young traz na terapia do esquema, é a válvula propulsora para o desenvolvimento e a manutenção desse paciente em psicoterapia, tá? Então, assim, ainda, Ricardo, os artigos científicos, a literatura e também a minha experiência, o transtorno borderline é o que tem mais aparecido. Eu também vejo isso, e inclusive, como a Juliana colocou, a terapia do esquema, que daqui a pouco a gente vai adentrar mais nela, mas ela vem se mostrando extremamente relevante para casos como esse. A gente, inclusive, trabalhou muito essa lógica, não só para o transtorno borderline, mas também para o transtorno histriônico, que é um outro capítulo, um outro transtorno da personalidade que aparece no livro, e que muitas vezes, inclusive, é confundido com o transtorno borderline, porque são transtornos com uma série de características parecidas. Então, inclusive, também foi muito bacana a gente dividir o livro em vários capítulos, cada um tratando a questão de cada um dos transtornos da personalidade, no sentido da gente fazer as diferenciações, apesar de que também, como a Juliana falou, a gente vem percebendo cada vez mais uma série de características de vários transtornos numa única pessoa, porque também a gente vem falando cada vez mais de uma lógica transdiagnóstica dentro da psicologia, em que a gente não enquadra mais a
pessoa apenas dentro de uma caixinha, que a gente olha cada vez mais numa dinâmica muito mais ampla, e tudo isso também a gente já foi mostrando várias interações ao longo do livro. Muito bom. E para você que está nos assistindo, deve ficar aquela dúvida, né? O pessoal está aí falando sobre o livro, Transtornos da Personalidade e tal. Óbvio que as autoras e que eu, enquanto pessoa aqui da editora, vamos estar falando bem da obra, mas se você está em dúvida, muito simples, acessa o nosso site, www.sinopseeditora.com.br, ou ali, ó, clica ali no QR Code mesmo, que já está ali na página do livro, vai abrir a página do livro, você pode baixar todo o conteúdo da obra, incluindo o primeiro capítulo. Então, vai vir apresentação, agradecimento, currículo das autoras e das colaboradoras, né? Todo o sumário e todo o primeiro capítulo, que no caso aqui do livro, já até vou dar um spoilerzinho, você já vai ler sobre transtornos da personalidade, aspectos teóricos e metodológicos. Está aqui o primeiro capítulo, ó, que tem nada menos do que 22 páginas, só o primeiro capítulo. Entra ali no QR Code, baixa o primeiro capítulo e já vai acompanhando a obra, que até você acabar a entrevista aqui, eu tenho certeza que você vai comprar o livro também. Mas, Juliana, tem algum transtorno citado no livro que você considera mais problemático de lidar na clínica? Ricardo, o transtorno borderline, porque eles são as pessoas mais intensas. Então, são pacientes que são hiperdemandantes, que eles acabam... Então, até foi um dos... eu até escolhi escrever sobre esse transtorno, porque ainda sempre foi o transtorno que eu acredito que seja o mais, tipo, potente, né? Eu digo que, às vezes, assim, ó, por mais que tenha literatura dizendo que o transtorno bipolar é um transtorno que é muito intenso, mas eu sempre até brinco com meus alunos, brinco com todo respeito, que o transtorno borderline é tipo se fosse o bipolar na 10ª potência, não dizendo assim do transtorno bipolar tipo 1, que é do tipo da mania. Mas, então, até o caso que eu trouxe aqui no livro, foi só para dar um spoiler, para ficarem com vontade de, quem sabe, saberem mais um pouquinho. Então, também gostaria de falar que todos os casos do livro foram casos reais. Então, isso é bem bacana, porque daí a gente vê o que a gente tem mais facilidade, o que é mais desafiador entre os casos e os transtornos. Mas eu trouxe um caso, por exemplo, que foi uma pessoa que eu atendi, então, que eu escrevi com a Maria Verônica, que é psicóloga, também foi minha aluna, e aí a gente caminha aí juntas até mesmo na TC. Então, o transtorno bipolar, nesse caso do meu paciente, se ele pudesse, ele ficava das 6 horas da noite que ele acordava, que ele trocava o dia pela noite, até o outro dia de manhã, ele me mandando mensagens, me ligando, dizendo que ele ia se matar. Então, pode ser, né, que acontecesse. Então, a gente nunca duvida do nosso paciente, mas muitas vezes é uma forma dramática de dramatizar a situação. Então, assim, é esse jogo de cintura que a gente precisa ter, e calma, né, e conhecimento, e estudar bastante, e a prática cada vez vai nos auxiliando para que a gente consiga sair dessas saias justas. E até mesmo a gente precisa ter aí uma rede de apoio do paciente, para que a gente, às vezes, possa ter que acionar alguém. Então, na minha perspectiva, ainda é o transtorno borderline, claro que tem transtornos narcisistas, ou até o TPOC, que é uma rigidez muito do comportamento, do pensamento, mas o borderline eu ainda vejo como um caso bem desafiador. E isso a gente pode pensar que tem os níveis, né? Leve, moderado, grave. Então, conforme maior a gravidade, mais hiperdemandante e mais, às vezes, a pessoa é autodestrutiva. Então, ela pode destruir a gente, querer destruir, às vezes, o psicólogo, as relações e ela própria. Então, assim, tem um risco muito grande de suicídio que a gente precisa contemplar e ter bastante cuidado. Então, esse é o caso que eu acredito, assim, é o transtorno
mais desafiador. Eu também vejo que o transtorno da personalidade antissocial é algo bastante desafiador, apesar de pessoas com esse tipo de transtorno, elas não buscarem diretamente por atendimento, muito pelo contrário, até por toda a questão do funcionamento emocional do cérebro de pessoas com esse tipo de transtorno, mas o quanto que muitas vezes ele chega indiretamente para a gente por meio de famílias de pessoas com esse transtorno, que acabam entrando em grandes sofrimentos, que acabam tendo bastante impacto por lidarem com pessoas assim, já que essa sensibilidade emocional, essa capacidade de empatia que espera-se que as pessoas tenham, acaba sendo extremamente prejudicada, comprometida em um transtorno como esse. Então, eu vejo que é um grande desafio, especialmente pelos limites, né, do que a gente consegue acessar a pessoa em si e por tudo que a gente precisa trabalhar com as pessoas do contexto dela que estão ali sendo impactadas diretamente e que também foi uma grande questão que a gente trouxe ao longo do livro. A gente contemplou esse transtorno, que é um transtorno que dificilmente também é falado, justamente pelo difícil acesso a pessoas com especificamente esse tipo de transtorno. Muito bom, muito bom. Natana, quais as contribuições da terapia cognitivo-comportamental do Aaron Beck para o tratamento dos transtornos de personalidade? Então, como a gente está falando, a personalidade é algo bastante complexo, que permeia várias questões da nossa vida, e a TCC, ela tem como principal benefício, ela trouxe enquanto grande contribuição para a psicologia, toda uma estrutura, uma organização, tanto de avaliação quanto de intervenções dos casos. Então, é como se a gente antes tivesse, ao meu ver, dentro da psicologia, num grande labirinto, e a TCC veio e começou a mostrar assim, olha, vamos seguir essa estrutura, tem esses passos, vamos entender o que está gerando, muitas vezes, tais sofrimentos na vida dessa pessoa, o que compôs a personalidade que essa pessoa construiu, e muitas vezes o transtorno em si, porque, como eu sempre falo, nada é por acaso, as pessoas, elas não adoecem do nada, muito pelo contrário, é uma série de questões, e a gente precisa ter digamos assim, até uma bússola para ir fazendo esse mapeamento dos eventos que geraram determinadas questões na vida das pessoas, e também não só o que gerou, mas o que hoje mantém, o que agrava muitas questões, porque, especialmente quando a gente trabalha com pessoas com transtornos da personalidade, existem muitos gatilhos que acabam ativando muitos padrões da personalidade, os traços da personalidade da pessoa. Então, a gente precisa fazer toda essa compreensão, a gente precisa fazer uma boa avaliação, a conceituação de caso bastante robusta, que a TCC nos traz bastante estrutura para isso, para justamente a partir daí planejar o processo de intervenção e ir, inclusive, avaliando onde que a gente está, o que muitas vezes ainda falta, o porquê que determinadas questões ativam determinados comportamentos na pessoa. Então, é como se fosse realmente um mapa, uma estrutura bastante necessária para a gente organizar e clarificar um pouco, né? Que também não dá tudo, é algo humanamente impossível, mas um pouco e coisas valiosas da personalidade das pessoas. Então, eu sou suspeita em falar, porque, assim, eu sou apaixonada pela TCC desde quando eu estudava, e a TCC, eu sempre procuro explicar aí para os meus pacientes com transtornos da personalidade, eu sei que a TCC, ela tem muitos passos, uma estrutura, até como falou a Natana, uma estrutura muito delineada, no qual a gente não se perde, o paciente também não se perde. Então, a gente trabalha com autoconhecimento, então o paciente se dá conta, né, do que ele sente, do que ele se comporta, como ele pensa, as suas crenças centrais, suas crenças intermediárias, seus pensamentos automáticos, as suas sabotagens que ele faz no dia a dia. Então, a TCC, ela dá essa estrutura, ela trabalha muito com a formulação de caso, ela trabalha com a conceitualização cognitiva, como trouxe a Natana,
no qual é um norte para a gente saber por onde que a gente vai caminhar. E uma coisa muito bacana que assim a TCC cada vez tem mais falado é no sentido assim de compartilhar a nossa conceitualização de caso, o que a gente está pensando daquele nosso paciente e discutir para avançar, né? Então assim, ó, o que está bom? Então a gente trabalha com as questões, né? Até que a CPR trouxe aí, né? Que foi a última obra do Dr. Aaron Beck, os pontos positivos daquela pessoa, e que eu gosto muito que vem aí da base da psicoterapia positiva. E, a partir disso, e também ver os pontos a serem melhorados. Então, em transtornos da personalidade, a pessoa tem muita coisa boa também. Claro, como falou a Natana também, a questão do transtorno da personalidade antissocial, para quem não conhece, são os chamados psicopatas, sociopatas. Então, mas mesmo assim, os poucos pacientes que eu tive, que eu não atendi muitos casos de transtorno da personalidade antissocial, foram desafiadores, mas eu encontrei pontos positivos na personalidade dessas pessoas. Então, não foram casos, assim, graves, então, que não tinham a questão de matar, né, mas tinham a questão de falta de um mínimo de empatia. Então, a TCC, ela vai trazendo, assim, por um arcabouço de técnicas, de estrutura, um ótimo caminho que a gente pode trabalhar com o paciente e que ele vai virando seu autoterapeuta, né? Que esse é o nosso objetivo, que ele comece também a caminhar sozinho. E claro, e também uma coisa que eu sempre comento, até para os meus alunos de graduação, do mestrado, ou profissionais que eu também supervisiono, é que transtorno da personalidade, não pense que é um tratamento rápido, tá? Então, é uma estrutura, geralmente as pessoas nos procuram, elas estão até com uma idade já madura, e que aí mudar muitas coisas acabam não sendo fáceis. Então, a gente precisa não pensar, porque a TCC tem, né, tem muito, aí a gente vê muitos materiais que falam que ela é rápida, que ela é em 3 meses está tudo certo, em 12 sessões, não, né? Então, assim, ó, vá com calma, vocês vão perceber, até se olhar os capítulos do nosso livro, e que vocês vão perceber que são tratamentos a longo prazo, médio a longo prazo. Então, tenha paciência, tá? Excelente. E chegou a hora de eu derrubar a produção, porque ela não vai ter como botar o textinho aqui embaixo, e nem vocês vão saber o que eu vou perguntar. Vou pegar o gancho do que a Juliana acabou de mencionar agora com relação ao TCC entregar, né, ter entregas rápidas com relação aos tratamentos, o que não se aplica aqui no caso dos transtornos da personalidade. E aí, a minha pergunta bombástica, derruba quarteirão, derruba entrevistadores, é o seguinte: borderline é a mais frequente, borderline é a mais problemática. Borderline é a mais longa no tratamento também? Se sim, só se vocês puderem explicar um pouquinho mais, até com relação a uma previsão. Óbvio que não existe uma previsão, dá para você cravar, mas quanto seria esse tempo, né? E se não, qual o transtorno que demanda mais tempo em tratamento na clínica? Eu vejo que a borderline, sim, faz muito sentido, inclusive isso que você está colocando, Ricardo, justamente pelo fato de que eles acabam precisando muito do vínculo, da relação terapêutica diante dos seus sofrimentos que são inerentes ao transtorno da personalidade borderline. Então, acaba que a gente ocupa um papel extremamente importante no sentido de suprimento das necessidades emocionais de pacientes borderline, o que faz com que, não só no sentido do tratamento em si, de tudo que a gente vai aplicar de intervenções, mas a própria relação terapêutica, ela vai precisar ser desligada de uma maneira muito suave, porque os pacientes se desesperam muito. Inclusive, vou compartilhar uma questão pessoal minha, mas eu atendo vários casos nesse sentido, e quando eu engravidei, uma série de pacientes com transtorno da personalidade borderline me
falaram justamente nas sessões que eles estavam inseguros, como é que seria a licença maternidade, quanto tempo eles ficariam sem as sessões, porque por mais que eles já estavam, né, eu tomei cuidado para não assumir um caso novo perto de Pedro nascer, mas eles estavam bastante inseguros, não pela falta de bagagem, de tudo que a gente já tinha trabalhado, até pensando no quanto que eles já estavam muito mais estabilizados emocionalmente, mas principalmente pelo vínculo. Alguns até me falaram, eu fico até com certo ciúme, porque tu vai ter um filho, eu sei que eu vou ter que agora te demandar talvez menos. Eles acabam muitas vezes ultrapassando, inclusive, certos limites, digamos assim, da relação terapêutica, e tudo isso faz com que a gente precisa manejar as coisas com bastante cuidado, com bastante assertividade, e que a gente foi, inclusive, abordando isso ao longo do livro. Uhum. E também, assim, compartilho do pensamento aí da Natana, e todos, se a gente for pensar assim, em tempo, Ricardo, é uma coisa que eu tenho muita preocupação em falar, porque cada caso é um caso. Então, assim, pode ter a pessoa com transtorno borderline, com comorbidade, ou ao contrário, com transtorno bipolar. Então, são casos mais desafiadores, mais difíceis. Então, assim, eu já, né, trabalhei com pessoas com TPOC, né, o transtorno de personalidade obsessiva e compulsiva, que demandaram muito mais de tempo do que a pessoa com transtorno bipolar, borderline. Então, assim, eu vejo que é muito particular de cada caso, até a própria estrutura, né, que a pessoa tem, a rede de apoio, o comprometimento que ela tem, que mais, assim, os tratamentos que ela já fez. Relacionamento amoroso, se ela está ou não, né, Juliana, que é algo que impacta muito no transtorno borderline, né? A gente sabe o quanto que desestabiliza, geralmente, uma relação amorosa nesses transtornos. Isso, até uma relação parental também. Então, a gente, então cada caso, eu tenho sempre muito cuidado em falar isso, que cada caso eu lido como, né, assim, eu não sei te dizer assim uma estimativa, porque assim vai depender de cada pessoa, porque o transtorno da personalidade é uma parte da pessoa. Não é ela também como um todo, ela também, né, tem a sua parte saudável, alguns mais, alguns menos, conforme o comprometimento que ela tem. Conseguimos responder, Oi? Ricardo? Conseguimos responder a pergunta bombástica? Não, a pergunta bombástica muitas vezes ela é provocativa, exatamente para vocês soltarem mais alguns pitacos sobre o tema, como vocês acabaram de colocar aí, né? Até a função, até o fato da pessoa estar num relacionamento bom ou não tão bom vai impactar, né? É óbvio que a gente sabe, né, pessoal, que não existe tempo para tratamento de nada na psicologia, né? Até porque depende de cada paciente, depende do quanto ele está disposto a evoluir, a se entregar ali naqueles minutos de terapia, né? Mas a pergunta sempre tem um quê de provocação, tá? E vocês vieram legal e deram mais informação aí para a gente. Pessoal, quer mais informação sobre os nossos produtos, sobre os nossos trabalhos, livros, jogos, etc.? Atendimento personalizado Sinopsis, 513600 6699, de segunda a sexta, das 8 à meia-noite, e sábado, das 8 às 18 horas, tá? Você pega isso pelo WhatsApp, ou você pode entrar pelo Givo Chat, que é aquela janelinha que abre no seu site, ou pelo próprio Instagram, tá bom? Sempre vai ter alguém do lado de cá para te falar, inclusive, sobre o livro que estamos abordando aqui nessa entrevista, tá bom? Mas, Natana, você falou das contribuições do Aaron Beck. E quais as contribuições da terapia do esquema de Jeffrey Young para o tratamento dos transtornos da personalidade? Então, minha querida, né, terapia do esquema, que eu sou encantada, eu sempre falo, né, dificilmente a gente vai conhecer a terapia do esquema e não vai se encantar com pelo menos algumas questões dela. Eu vejo que tem muitas coisas, mas eu quero citar especialmente duas. A primeira, como eu falei, a gente precisa entender toda a estrutura quando a gente atende não só casos do transtorno da personalidade, mas casos no geral que chegam para a gente. A TCC nos dá essa estrutura de forma mais organizada, mais clara.
E eu vejo que o X da questão é que a terapia do esquema, ela trouxe mais aprofundamento para toda essa estrutura. A estrutura já estava lá, já tinha muita coisa bacana organizada, mas a terapia do esquema veio e disse assim, ó, tem mais coisa aqui para o fundo e vamos olhar tudo isso, porque tudo isso importa muito para a gente entender a personalidade das pessoas, para a gente entender por que elas se relacionam da forma que se relacionam, por que as coisas acontecem da forma que acontecem na vida da pessoa. Então, eu vejo que é uma teoria muito robusta, muito bem embasada, que consegue conversar muito bem com uma série de outras teorias de ponta atualmente, teorias de TCC de terceira geração. Ela se integra muito bem com várias linhas do conhecimento, ela conseguiu explorar muito bem uma série de teorias que hoje não estão mais tão em evidência dentro da psicologia, mas ela extraiu aquilo que era bacana e que a gente continua vendo, inclusive, evidências bastante favoráveis. Então, essa é a primeira grande questão. Ela nos dá ainda mais uma questão de clareza e de profundidade em relação à compreensão dos casos. E eu vejo que o X da questão, especialmente para os transtornos da personalidade, por isso que, inclusive, a terapia do esquema ela começou a se destacar tanto, foi em casos de transtorno da personalidade, é que muitas vezes, quando a gente trabalha técnicas cognitivo-comportamentais, pelo menos na minha experiência clínica e de muitas pessoas que eu acompanho, a gente ouve muito assim do paciente. Eu já entendi tudo isso, eu sei que realmente isso acontece comigo, eu vejo que eu tenho essas crenças, eu vejo que eu penso dessa forma, mas mesmo entendendo tudo isso, eu ainda continuo me sentindo muito dentro dos meus padrões. Por mais que eu não queira, o meu sentimento é muito leal, digamos assim, aos meus padrões. E daí entra a terapia do esquema, que traz uma inovação bastante importante no sentido de técnicas, de estratégias, em que ela explora muito bem a relação terapêutica, que é uma forma da gente, inclusive, suprir coisas que a pessoa não recebeu lá na infância dela por meio da relação terapêutica, que está na base, inclusive, muitas vezes, do desenvolvimento de um transtorno da personalidade, e também técnicas vivenciais, que trabalham muito mais essa questão emocional, de ressignificação emocional dessas coisas que as pessoas sentem. Inclusive, já fazendo também, né, uma ponte, o manual de técnicas, que é um manual que eu escrevi na área da terapia do esquema, que ficou bem conhecido dentro dos psicólogos da área, acaba abordando justamente isso, como a gente pode trabalhar não só técnicas cognitivo-comportamentais, mas explorar bastante a questão da relação terapêutica, a gente pode explorar muito essa questão de técnicas vivenciais, que nos casos do transtorno da personalidade, a gente consegue importantes avanços, pensando o quanto que a personalidade influencia em como a pessoa se sente quando essa personalidade ela está disfuncional. Automaticamente os sentimentos eles vão ser muito intensos, eles vão ser muito dolorosos, e a gente fica mais munido de ferramentas para trabalhar com essas dores dos pacientes. Então, as contribuições são inúmeras, até mesmo como a Natana já comentou. E o que eu vejo, assim, o pulo do gato na terapia do esquema é bem essa questão do vínculo, né, sendo uma válvula propulsora, então é um vínculo entre paciente e cliente, paciente ou cliente, né, com o seu terapeuta. Então, que isso vai ser, como se diz, contribuir para que mude, né, que o paciente mude ali no contexto terapêutico e fora dali também, que é o nosso objetivo. Não adianta ele apresentar só mudanças ali com a gente, mas fora do contexto terapêutico não apresentar. E a questão de trabalhar muito com as emoções. Eu comecei a perceber, assim, ao longo da minha trajetória, eu comecei, assim, primeiro, trabalhar com a terapia comportamental. Depois, eu fui para a terapia cognitiva. Depois, eu fui para a terapia cognitivo-comportamental. E aí, acoplei, vamos dizer assim, a terapia do esquema e a psicoterapia positiva. E a terapia, e claro que outros, cada vez tenho estudado mais as TCCs aí de terceira geração, mas assim, o que eu vejo principalmente é o que eu estava sentindo no meu consultório, que o buraco era mais embaixo. A TCC clássica, a TCC, né, a terapia cognitiva beckiana, ela trabalha com o pensamento. Então, e as pessoas não conseguiam perceber, muitas pessoas não conseguem perceber o seu pensamento.
percebe as suas emoções. E aí eu vi assim, não, a TCC só por si, ela é excelente, né? Uma das bases da terapia do esquema, mas não está me suprindo para alguns casos. Então, até como a Natana falou, assim, ó, trabalhar com técnicas vivenciais, que a gente... Aí o objetivo é a reestruturação emocional ou a reparentalização é transformadora para, né, para os pacientes no qual eu trabalho com terapia do esquema. Eu lembro um caso de um paciente que ele falou assim, parece um efeito borboleta. Numa sessão, o quanto eu já me senti mais leve, mais inteiro, e percebendo o que eu sinto, o que eu penso e o que eu posso fazer diferente. E é isso, estamos evoluindo, né? Agora abordando o tema segundo já as abordagens da psico, né? Um prato cheio, daria para a gente dividir essa entrevista em outros fragmentos, mas vamos deixar em Beck, vamos deixar em Young aqui, em Jeffrey Young, tá bom, esquema e cognitivo comportamental. E para você que está nos assistindo, se você for um estudante de psicologia, que com certeza vai adorar este vídeo aqui, tá? Fica o nosso recado, né? Se 15% de desconto no nosso entrevista 48 de 15% para você é pouco, você que é estudante de graduação em psicologia, tem 50% de desconto para comprar o livro aqui, Transtornos da Personalidade, Estudos de Casos Desafiadores, e os outros livros da Sinopse. É só entrar no site, se cadastrar, comprovar que está estudando graduação de psicologia, né? Foto da carteirinha, recibo, uma carta da faculdade ou da universidade que você está vinculado, e você já abre o site com 50% de desconto nos livros da Sinopse, tá bom? Mas, Natana, qual o principal desafio encontrado nesses casos apresentados no livro? Então, eu vejo que principalmente trazer eles dentro das suas complexidades, como a gente vem conversando ao longo da entrevista, de que se tratam de casos que demandam muito, tanto no sentido de avaliação quanto de intervenções, da gente conseguir trazer para os leitores da forma mais clara possível, mais didática, para realmente ser um bom norte, né? Que não seja um livro que fique ali muito focado apenas em conceitos teóricos, mas que consiga fazer uma boa ponte realmente da prática, que é essa ideia de estudos de caso. Então, eu vejo que o nosso principal desafio foi pegar todos esses transtornos e assuntos complexos e trazer eles de forma bastante acessível, bastante clara, bastante prática, indicando uma série de técnicas, de estratégias para realmente auxiliar e agregar na prática clínica dos profissionais que irão adquirir e utilizar o livro. Então, esse livro, ele seguiu o mesmo raciocínio do outro livro que a gente lançou, sobre terapia do esquema, estudos de casos desafiadores. Então, até como a Natana falou, o desafio maior é tentar unir a teoria com a prática. Então, assim, a teoria não tem como, a gente precisa saber, né? É a base, é o nosso chão, mas a gente também, principalmente aí o estudante ou recém-formado, precisa saber qual é o caminho que eu posso trilhar, né? Então, assim, ó, o que eu posso já ter uma noção de que técnicas eu posso estar utilizando, como que eu posso colocar isso em prática, porque às vezes para o estudante ou para o recém-formado é fazer esse link, tá? Como que eu estou pensando aqui, mas como que eu vou fazer isso? Daí eu tenho essa teoria, e como que eu vou aplicar essa teoria com o meu paciente? Então, foi mesmo esse nosso desafio, e que foi colocado assim de uma forma muito sensível, a gente respeitando muito o nosso paciente, respeitando muito a nossa prática, para que as pessoas lessem e se vissem ali, se colocassem assim, tipo, pensando assim, eu estou atendendo essa pessoa, como se a pessoa tivesse, o psicólogo, né, o estudante, tivesse atendendo aquela pessoa. A gente quis escrever de uma forma muito acessível, muito clara, para facilitar o leitor
nos diversos capítulos aí, como eu até falei, que são pessoas com bastante tempo de profissão, de prática, e que conseguiram, assim, dar um banho, porque a gente, como organizadora, a gente leu todos os capítulos, então eu, particularmente, achei que com cada capítulo eu me emocionava da forma que foi escrito. Então, aí é o nosso principal, né, desafio e as principais contribuições que a gente tem aí com esse livro. Muito bom. Se você está com a gente até agora, porque está gostando da entrevista, então já dá o like, já se inscreve no canal, já habilita o sininho, já compartilha esse link, né? Que a gente precisa levar esse canal para mais pessoas. Precisamos que mais pessoas tenham acesso a essa entrevista e conheçam um pouco mais sobre transtornos da personalidade. Natana, vocês mais ou menos deram uma palavrinha até agora aí, mas agora vamos vender o nosso peixe aqui, né? Por que o psicólogo tem que ter esse livro em sua biblioteca de conhecimento? Agora vamos vender o livro. Vamos lá. Por quê? Vamos lá, vamos fazer um checklist. Porque todo psicólogo vai se deparar com transtornos da personalidade ao longo da sua carreira. Então, por mais que a gente às vezes pense, eu não quero atender esse tipo de demanda, inevitavelmente, hora ou outra, a gente vai se deparar. Tem coisas que a gente só vai, inclusive, perceber ao longo da avaliação, da condução dos casos. E para isso, inclusive, para a gente poder fazer essa avaliação do que a gente vai atender, do que a gente se sente confortável ou não, a gente precisa ter clareza de cada transtorno da personalidade, a gente precisa, inclusive, enquanto habilidade profissional, saber fazer um bom diagnóstico no sentido de fundamentação, de coerência, uma boa conceituação de casos dos pacientes, e para isso a gente necessita ter um conhecimento não só dos transtornos da personalidade, mas das demandas em saúde mental como um todo. E esse livro, ele torna, não só, claro, no sentido da condução do caso, mas também as características, os sinais de cada transtorno que auxiliam em algo que é fundamental, é da nossa responsabilidade enquanto psicólogos, que é fazer a avaliação da saúde mental das pessoas e, a partir disso, então, auxiliar elas dentro das nossas competências técnicas. Então, assim, não é porque a gente escreveu que a gente está fazendo essa propaganda, mas, assim, particularmente, é um livro que foi muito gostoso de acompanhar, né, a construção dessa obra. Agradeço aí a Sinopse por ter encarado esse desafio dos transtornos da personalidade, né, os estudos de casos aí desafiadores. Então, mas esse livro, cada capítulo foi pensado com muito cuidado e com muito carinho. Então, a gente começa desde uma descrição do transtorno, uma descrição do caso. Então, a gente traz a teoria, e aí a gente vai trazendo, né, a formulação, a conceitualização cognitiva, a conceitualização do esquema. Então, por exemplo, vou até falar mais, né, do capítulo no qual eu escrevi, de transtorno borderline. Então, foi trazida a conceitualização cognitiva e a conceitualização da terapia do esquema. E a gente traz os nossos desafios, e que eu tenho uma ideia, assim, né? Eu tenho um pensamento, uma crença, que eu não preciso passar por certas situações para eu aprender. Eu posso aprender com o outro, então, com a experiência do outro. Então, ler um livro onde que mostra a experiência do profissional, eu só me agrega, e eu espero que também agregue para vocês. Então, esse um dos motivos que eu digo assim, tem esse livro, né, na sua biblioteca, porque eu acredito que vocês vão devorar, porque cada caso dá mais vontade eu digo assim, é igual aquelas séries que a gente assiste, que a gente quer ir para o próximo capítulo, próximo episódio. Então, eu senti isso muito ao ler o nosso livro que a gente organizou de transtornos da personalidade. Eu não costumo fazer a segunda pergunta bombástica, mas já que você levantou a bola, Juliana, eu vou cortar aqui. Podemos pensar num próximo capítulo, num próximo livro, porque, óbvio, vocês abordaram 10 capítulos, 10 transtornos, cada um caso, né? E os casos têm as suas peculiaridades, suas diferenças. Após o lançamento do livro, com certeza com o feedback que vocês devem estar recebendo, certamente a gente pode pensar num segundo, né? Não vai ser nem um revisado e atualizado, porque seriam
novos casos. Não sei. Com Vale certeza. como uma pergunta bombástica, sim ou não? Ou deixamos no ar aí? Uma provocação, né? Ô, Ricardo, talvez que a gente podia trabalhar alguma lógica, assim, de como os transtornos da personalidade muitas vezes se relacionam, inclusive amorosamente, que é uma grande questão que acontece muitas vezes, muito comum caso de borderline se relacionar com narcisista, e tudo que vai acontecer, e tudo que vai acontecendo, inclusive a partir disso. Da cruzamentos de transtorno de personalidade, Química esquemática forte, segundo a terapia do esquema. Isso aí dá um livrão, não vai dar um livrinho. A Bíblia. Mas, pessoal, brincadeiras à parte aqui, né? Agora há pouco a gente falou que estudante tem 50% de desconto, e tem gente que fica brava porque não vai ter, porque não é estudante. Eu sempre lembro que você pode ter 100% de desconto. Você sabia, Juliana? Sabia, Natana? Que dá para ter 100% de desconto aqui na Sinopse? Não? Sabia disso? Assim, é muito simples. Queria saber disso na minha época de formatura, para ter feito uma lista especial. Muito simples. A Natana já ia. Formatura, aniversário, dia da mãe, dia do pai, dia do avô, dia da tia. Tem dia para tudo. Tem dia do nada. Entendeu? Pega a sua data preferida, de repente seu aniversário está chegando aí na frente, entra no nosso site, monta a sua lista de desejo, sua lista de presente, como a gente chama, e você recebe um link, manda para todo mundo, não vai pagar nada, nem o frete. Chega o livrinho em casa, né? Com tudo por conta dos seus amigos, parentes e agregados. É muito simples, não precisa reclamar, porque o pessoal reclama, vocês só dão 50% para quem é estudante, eu faço pós. Te dou 100%. Quando você for se formar da pós, faz na lista de presente e ganha o livro, tá bom? Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Vocês doaram aí 1 hora do tempo de vocês para abordarem o tema transtorno da personalidade em função do livro, e aí o assunto, né, toma sempre um pouco mais de conotação, e vocês exploram sobre o tema também, e a gente não tem como pagar essa 1 hora para vocês. Essa consulta aqui vocês não vão receber, então agora é a hora que a gente abre aqui o nosso espaço, né, para que vocês falem sobre os projetos de vocês, falem sobre como as pessoas podem contatar, onde é que podem encontrar vocês, quais são os projetos, eventualmente cursos que vocês estão dando, etc, etc. Agora é o que a gente chama de hora do jabá, tá bom? Juliana, passo para você a palavra, você já vende o teu peixe, já dá tchau para o nosso público, e depois a gente passa para a Natana. Então, tá bom. Ricardo, obrigada por esse espaço, né? Só tenho a agradecer toda a confiança, né, ao longo desses anos. A gente se conheceu, felizmente, né, em congressos, e aí temos agora essa parceria nessas publicações. Então, eu sou psicóloga, né? Tenho meu consultório. Então, quem quiser ir acompanhar minhas redes sociais, está aqui na tela, né, minhas informações. Quem quiser me seguir, @IBTCC, que é o Instituto Brasileiro de Terapia Cognitivo Comportamental, no qual eu fundei. E hoje, né, tenho o prazer também de estar na diretoria da Associação de Terapias Cognitivas, né, de Santa Catarina, e que a gente está tendo um evento aí bem importante, dia 27 de outubro de 2023. Espero que... Então, a gente está com o doutor André Moreno, o doutor Cristiano Nabuco, o Rodrigo Trapp, a gente está com a doutora Aline Sardinha, a doutora Ângela, o doutor Wilson, também dando pequenas contribuições em pílulas de conhecimento. Então, espero encontrar algumas carinhas aí que estão me assistindo nessa jornada. E fico à disposição para trocas também. Hoje eu sou professora de graduação, de pós, de formação, de mestrado, mas estou sempre estudando, estou à disposição para qualquer trocas, e também, como eu falei, sou psicóloga clínica. Ricardo, muito obrigada aos telespectadores, obrigada, Natana, aí pela participação, e até uma próxima. Um beijo. Vamos lá, então, Natana. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não deveria. A Natana, ela ainda é conhecida, e será conhecida por um bom tempo, por uma profissional conhecida, tal, que produz material, faz livro, faz jogo, mas o futuro dela garantido. A Natana ainda será, anote aí, se você estiver vendo esse vídeo por volta de 2030 e alguma coisa, você vai dizer, ele era um visionário. Natana será conhecida como a mãe do Pedro. Vai depender do andar da carruagem. Natana,
Conta um pouquinho para nós aí sobre Pois os teus é, projetos. o investimento está alto, né? Trabalhando muita terapia do esquema, principalmente na criação do Pedro, na prevenção de uma série de coisas que a gente sabe o quão desafiadoras são depois, quando chegam para a gente já formadas, né? E que podem muitas vezes serem evitadas, especialmente durante a infância, durante a adolescência. E é isso que eu, particularmente, hoje me dedico principalmente a compartilhar nas minhas redes sociais, especialmente no meu Instagram, @moods.com.br, em que eu justamente todos os dias mostro como eu estou fazendo a condução do meu filho Pedro, que atualmente está com 10 meses, baseado na terapia do esquema. Então, eu mostro uma série de questões a nível das necessidades emocionais dos filhos, como que a gente pode suprir essas necessidades emocionais na prática, no dia a dia. E tem sido um momento bem especial da minha vida, não só profissional, mas na minha vida pessoal, por poder usar a psicologia dentro dessa jornada tão especial que é a maternidade, e que eu fico muito feliz porque eu vejo que realmente, né, é algo que as pessoas precisam cada vez mais de conteúdos nesse sentido, de ferramentas, porque eu sei o quanto que a gente quer acertar com os filhos, mas o quanto que é desafiador também. Então, eu tenho buscado, inclusive, não só mostrar meus acertos, mas meus erros também, e a gente, a partir disso, crescer juntos. E, sem dúvida, Ricardo, concordo muito com você que daqui a pouco assim, as pessoas vão conhecer mais o Pedro do que eu, porque ele é bem, bem encantador. Sou suspeita, mas ele é encantador. Com certeza, é uma figuraça. Se você não viu, procura lá no Moods e olha, porque o Pedro é uma figura. Olha, logo, logo alguém da TV vai achar esse garoto aí, ó, vai virar empresária. Aguarda. Ele já faz até vídeo propaganda dos materiais da mãe para a Sinopse, né? Ele faz uns rios comigo, a gente trabalha junto já na divulgação dos materiais. Coisa boa. Mas, Natana, Juliana, mais uma vez, obrigado por vocês terem doado o tempo de vocês para conversar aqui conosco e com o nosso público. E a você que nos assistiu até agora, nosso mais do que especial agradecimento. Lembrando, né, para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar esse link com seus amigos e aguardar, porque em breve veremos com um novo Sinopse Entrevista, logo, logo no nosso canal aí, já passando. Nossa meta é chegar nos 100 mil. Nós vamos chegar nos 100 mil ainda. Estamos batendo nos 12, devagarzinho. A gente vai chegar lá, tá bom? Contando com o seu apoio. Um beijo, um abraço grande. Até um próximo Sinopse Entrevista. Tchau. Isso, tchau.